Bom dia a todos. Vamos iniciar aqui o nosso último dia dessas 10ª jornadas de Direito Processual Civil. Nosso painel é sobre processos por audiência e a gente teve uma pequena mudança aqui na ordem, mas não vai alterar o produto final. A gente vai iniciar com a palestra do professor Cássio Scarpinella Bueno. Ele, todos sabem, né, dispensa apresentações, mas o professor Cássio é mestre e doutor pela PUC de São Paulo, é livre docente pela PUC de São Paulo, professor no mestrado e doutorado da PUC. E ele vai nos falar sobre esse novo modelo brasileiro de processo por audiências. Professor Cássio, por gentileza. Bom dia a todos. Prazer muito grande estar aqui mais uma vez. Cumprimento o doutor Bruno Garcia Redondo, o nosso relator e presidente de mesa. Cumprimento imensamente o professor Luiz Maria Simon e o professor Luiz Rodrigues Vamber. Um privilégio estar ao lado de Vossas Excelências nesta manhã ensolarada, linda e maravilhosa de Campos do Jordão. Enfim, a mim me coube, a pedido da professora Ada Pellegrini Grinover, trazer algumas considerações sobre esse novo modelo, essa nova proposta de processos por audiências no direito brasileiro. E acho que eu, particularmente, o mais instigante desse tema é, permito-me dizer, a estranheza que para nós brasileiros, certamente isso não ocorrerá no direito comparado, mas falar em processos ou processo por audiências, né, esse plural, audiências, no direito brasileiro, e realmente enfatizar a ideia de audiência no direito brasileiro, que nós sabemos é um direito que desde 73, né, o Código em vigor, o Código Buzaide, uma das grandes novidades que ele traz, e uma das grandes novidades que é aplicada diuturnamente entre nós, é o julgamento antecipado da lide, justamente significando que não há por que haver audiência nenhuma. Aliás, isto é algo, permito-me dizer, ainda que estejamos às vésperas de um novo código, nunca será tarde demais para ler e entender o código atual, né? Até para compreender melhor o que está por vir. Um dos pontos altos do código atual, o modelo Buzaide, dito por ele próprio, na sua exposição de motivos, bem justificado, é justamente o julgamento antecipado da lide, que era uma reviravolta importante da época em relação ao Código de Processo Civil anterior, o Código de 39, onde havia audiência obrigatória. E a época, estamos falando então em meados da década de 60, quando surge o anteprojeto, até 1973, quando o Código Buzaide é aprovado, em 74, como todos nós sabemos, quando ele entra em vigor, uma das grandes novidades era esta: para que uma audiência num processo que permite, desde logo, ser extinto sem resolução do mérito, ou ser julgado no mérito, favorável ou desfavoravelmente, essa é uma questão, enfim, indiferente para nós aqui, para o conteúdo processual da discussão, mas que permite ao magistrado, desde logo, porque convencido, e cognição exauriente, tradicional, procedimento comum, ordinário, né, de enfrentar o mérito, seja para dar, seja para negar razão ao autor. Então, o julgamento antecipado da lide aparece, sim, como uma das grandes novidades do nosso código. Aliás, não é despropositado dizer que uma das grandes monografias clássicas sobre julgamento antecipado da lide, da autoria do professor Rogério Lauria Tucci, fica feita, inclusive, a nossa homenagem ao professor Rogério Lauria Tucci, que faleceu no final do ano passado, né? Então, mas é uma obra importante para isso, era uma das grandes novidades. Então, quando se fala hoje, às vésperas de um novo Código de Processo Civil, de audiências, é algo que, permito-me dizer, pode sonhar, dar a entender uma certa estranheza tal. E antes de enfrentarmos estas audiências, tomo a liberdade de apresentar um dado que talvez não nos seja tão claro, mas que é importante nesse momento da exposição ser clara. O anteprojeto de código,
elaborado pela Comissão de Juristas, presidida pelo ministro Luiz Fux, relatada pela nossa presidenta, ela é presidente, porque ela sabe falar português, tá vendo? A nossa presidente, a professora Tereza, você fala para ela, professora Wander, né? Professora Tereza Rodalvin Wander, né? Foi a relatora geral do anteprojeto, já propunha, no que o Senado, o projeto do Senado aprovou, manteve, no que o projeto da Câmara manteve, também aprovando, a eliminação da dualidade de procedimentos comuns que o direito brasileiro conhece, o que cá entre nós também gera uma certa inquietação, pelo menos de nomenclatura, o procedimento comum, que é o ordinário, e o procedimento comum, mas non troppo, que é o sumaríssimo, na origem, sumário, a partir de 95, mas ambos comuns, em contraposição às dezenas de procedimentos especiais dispersos hoje no livro 4 e amanhã ladeados ao procedimento comum no projeto. O procedimento comum proposto, não haverá dualidade ordinário e sumário, tem elementos dos dois, é um bom amálgama em termos de direito brasileiro. Como regra, o réu será citado para comparecer a uma audiência de conciliação ou mediação. Então, este é um elemento importante. Nós saímos dessa dualidade, essa é a proposta segura, repito, do anteprojeto, do projeto do Senado, do projeto da Câmara, de procedimento ordinário, onde cita-se para defender-se por papel, a audiência será ou não designada a posteriori, sai-se da obrigatoriedade do procedimento sumário, sim, para uma tentativa de conciliação ser frustrada, ser apresentada a contestação na própria audiência, né? Na prática sabemos que isso nem sempre é assim, por N razões, até pela própria possibilidade de conversão do sumário em ordinário, que é uma peculiaridade do nosso direito, né, que acabou transformando e matando também por isto o procedimento sumário, não fosse só a competência do juizado especial, tudo isso desaparece em prol deste modelo novo, procedimento comum. O réu será citado como regra para comparecer a uma audiência de conciliação ou de mediação. Então, esta é uma primeira audiência que, como regra, será feita. Eu tomei a liberdade de trazer, enfim, confesso que eu não fiz, eu não era o previsto aqui, então eu não passei para o PowerPoint. Então, no Word, está aqui, eu peço ao nosso colega só que rode um pouco para todo mundo ver o projeto do Senado e o projeto da Câmara, que isso é fundamental. Então, esta primeira audiência, que é, como regra, obrigatória. E permito-me dizer, não vamos criticar sem ler, não vamos criticar sem entender. Há uma crítica que tem sido feita aqui que está errada. Data vênia está errada. A audiência não é obrigatória. Ninguém é obrigado a se conciliar ou submeter-se à mediação. Não é isto que o anteprojeto disse, não é isto que o Senado diz, não é isto que a Câmara diz. Podemos criticar, mas não sem conhecer antes. No mínimo que seja, uma mera leitura que seja. Os projetos, tanto na versão Senado como Câmara, são extremamente claros no que diz respeito a, se o autor não quiser, ele já diz isto na petição inicial, eu não quero a audiência. E não precisa nem justificar, aceita-se, não quer, não quer. Dispositivo, princípio dispositivo. E veja, se eu não quero, não há santo que vai me fazer conciliar ou mediar, é isto. E a recíproca é verdadeira. O réu será, se o autor nada falar, o padrão da citação eletrônica, preferencialmente, né? Falando em termos de projeto, todo mundo está aí no celular, eu só não estou porque eu estou falando, daqui a pouco eu vou entrar no meu celular também. Para isso pode, para citação judicial, porque é sério não pode. Evidentemente, então o processo vai nessa linha, né? O réu será citado nessa hipótese para comparecer à audiência. Ele não quer, terá suas razões para não conciliar ou não querer estar numa audiência de mediação. Terá prazo para isso, ele peticiona. Isso é um ônus muito grande para o réu, pelo amor de Deus, não tem nada de ônus, é um privilégio. Ele peticiona nesse sentido. Aí o advogado do dia a dia terá uma preocupação muito importante. Mas como é que fica o meu prazo? Está resolvido expressamente. O prazo, nesta hipótese, de o réu não querer a audiência, o prazo de contestação começará a correr da petição, quando o juiz deferir a petição, quando cancelar a audiência.
Ele cancela a audiência e o prazo começa a correr de lá. Quer dizer, não há o problema que hoje nós temos no sumário e, em rigor, no juizado especial, de ir lá, ao mesmo tempo quer conciliar, mas já fez uma contestação, podia ser oral, mas eu levo por escrito, essas confusões que, permite-me dizer, talvez por isto também o tal do procedimento sumário não apareceu. Então, os senhores poderão dar uma olhada, lógico, temos um tempo bastante limitado, tal, e entre outras coisas interessantes nos projetos, o verde aqui do Senado não se repete na Câmara, foi por isso que eu destaquei. Diz que, para evitar também com a devida vênia, uma crítica fácil. O projeto pensou nisso. Essa pauta não é a pauta da instrução, é outra audiência, tem uma pauta própria. E aí vem a cereja do bolo, na minha humilde opinião. Isso não é uma crítica à magistratura. Mas é quem preside essa audiência, não é o juiz. É o conciliador ou o mediador, conforme o caso. Porque o juiz tem mais o que fazer. Ele tem que julgar. Isso é interessante. E o projeto, desde o anteprojeto, eu não gosto desse negócio de falar que a Câmara inventou isso, nada contra, mas isso é surrupiar a ideia alheia, isso é mentira, isso estava no anteprojeto. Se mérito há, o mérito é da comissão de juristas, e se é para criticar desde então, isso é importante, mas é muito claro, é o juiz, ele vai lá chamado para homologar o acordo. Mas quem tenta conciliar é o conciliador, que é um novo personagem para a Justiça Civil brasileira, ou o mediador, que é um novo personagem para a Justiça brasileira, embora a cara do conciliador e do mediador sejam diferentes em ambos os processos, né? Mas é a audiência, né? Então, ao meu ver, isso está bastante claro, um pouco mais lá, um pouco mais aqui, depois os senhores darão uma boa olhada no 323 no Senado, que equivale ao 335 da Câmara. E, repito, os verdinhos são mais ou menos diferentes, mas levam a mesma ideia. É a típica coisa. O Senado pode acolher o 335 da Câmara e manter o parágrafo 3º. Isto não é inconstitucional. Isto é possível, porque houve dualidade de vontades das casas legislativas. O que não pode fazer é inventar uma regra que a gente ache, olha, devia ter uma outra. Isso não pode pôr aí, como está fazendo com a devida vênia em outros momentos, né? Descaradamente, partindo do pressuposto que ninguém vai saber o que aconteceu. Então, nós temos que saber, porque nós somos a nata do processo, todos nós. Isso é importante que se diga também. Bom, passada a audiência, repito, vale a pena ler, porque se houver necessidade de 2, 3 audiências dessa, haverá, com o conciliador, com o mediador, vai para casa, pensa um pouco, toma uma água, advogado, convence teu juiz, olha aí, ele vai perder um pouco, mas vai ganhar um pouco. É fundamental a participação do advogado, de saber o risco do litígio. É melhor um bom acordo do que um ótimo litígio, onde não vai ganhar nada. Então, é a ideia da conciliação, a mentalidade, essa cultura, que cada vez mais, né? Isso é importante. Vejo que a professora Cláudia Carrali, vejo o professor Francisco José Carrali, queridos amigos lá da PUC de São Paulo, tem trabalhado muito com essa ideia desde a graduação, que isto aqui é importante, mais até do que para nós, né? Mas criar desde a graduação uma nova mentalidade no aluno, na aluna, que o processo não é a solução, é uma solução para resolver conflitos, etc. Mas a conciliação, a mediação, a arbitragem e outros tantos, né? Então tudo isso é importante. Bom, superado isto, repito, não deu acordo, fizemos 3 audiências, sem problemas, que pena, o processo continua, solução estatal imposta, o réu tem prazo. Então o réu contestará, 1000 coisas novas na contestação, interessantíssima, muito bem, vamos em frente. Num determinado momento, que é o equivalente a nós, chegará o que a gente chama de saneamento, né? Que na verdade o projeto do Senado vai chamar de julgamento conforme estado do processo, como nós chamamos, e aquelas variantes que são exatamente iguais às que nós temos, com nomenclatura diversa. Nós temos o julgamento da lide no Senado, o equivalente à extinção do processo na Câmara. Depois o julgamento imediato da lide, que é o nosso julgamento antecipado, e na Câmara eles evitam a palavra lide, eu acho correto, vamos sair disto. Então o julgamento antecipado do mérito. Há uma novidade no projeto da Câmara, que não é claro no Senado. Particularmente acho que a Câmara andou bem aqui, até porque a proposta saiu do IBDP, dos 4 diretores, o famoso substitutivo, pouco falado, mas tão influente que foi, o julgamento antecipado parcial de mérito, não tem nada a ver com tutela antecipada, aqui é claríssimo, são 2 coisas diversas no projeto da Câmara, e depois, que é o que nos interessa, uma segunda audiência.
E essa, inclusive, o professor Luiz Rodrigues Vamber, ex professo, tratará. A mim me cabe apenas, por causa disso, mencioná-la, que é a audiência de saneamento. É o saneamento do processo, que está, podemos descer então um pouquinho para o próximo dispositivo, que é o 364, parágrafo 3º aqui na Câmara, vai aparecer aqui, e o 342 no Senado. Vejam, é visível, o Senado é mais tímido aqui, por N razões, sobretudo tempo, pressão política. A Câmara teve o tempo que quis, ideal, usou e soube usar, e está usando os 4 anos. Essa é a grande verdade. Tanto que a ideia é que isso seja aprovado dia 29 de dezembro, junto com alguma lei tributária, em nome da anterioridade fiscal. Típica coisa brasileira. O professor Simão depois poderá, se o Uruguai pratica esse tipo de coisa, né, lei surpresa, né? A lei tributária só pode entrar em vigor um ano antes. Aí vota-se dia 29 de dezembro, 30 de dezembro, para que os impostos novos sejam cobrados no dia 2. Só porque dia 1 é feriado universal, senão já seriam cobrados, exigíveis no dia 1º. Mas vejam lá, é tímido o Senado quando diz lá, e se necessário, designará audiência de julgamento. Né? Na Câmara, e aqui é o parágrafo 3º, vejam lá, o saneamento e organização, repito, isso é a palestra do professor Vamber, não percam, o grande finale de hoje, o inciso 5, designar se necessário, mas vejam o que diz o nosso parágrafo 3º, se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, e o projeto, isso é uma crítica minha, ele é meio obcecado por tese jurídica, ele é obcecado, mas aqui é fato. É o que o professor Michele Tarufo falou na palestra inaugural, fato, temos que investir no fato, isso é matéria de juiz da primeira instância, não de STJ, não de STF, não é crítica, é constatação institucional, constitucional, tá? Fato de deverá, a professora Ada Pellegrini pediu para eu frisar essa palavra, deverá, o juiz não tem escolha, deverá, claro, frisei, todos falam para o professor Ada, ele frisou, deverá, must. Bonito. Deverá. Deverá. E assim vai. Juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação, uma palavrinha forte para o projeto, desde a principiologia, artigo 6º, 7º, 8º, essa ideia de cooperação, que é o contraditório do século XXI, é o contraditório que não se confunde com a ampla defesa, é o contraditório participação, levado às últimas consequências, essa é a ideia de cooperação, das partes com o juiz, inclusive, sobretudo num caso como esse, o que gera muita polêmica e soluções diversas em ambos os projetos, seja feito em cooperação com as partes, lógico, por intermédio de seus advogados, etc. Nessa oportunidade, o juiz, se for o caso, aí sim, se for o caso, isto convidará as partes a integrar ou esclarecer as suas alegações, né? Que é algo que vem não só do direito comparado, e vamos ver isso depois, mas sobretudo, essa é a questão, vem algo da experiência brasileira, vamos falar de nós brasileiros aqui, em homenagem aos arbitralistas, da arbitragem. Essa é a ideia. É o que acontece no dia a dia da arbitragem. Embora isso se represente 1,5% do acervo forense do Brasil. Mas é o que eu digo, é 1,5% com bilhões e bilhões de reais. Mas é uma ideia boa. Né? Aí o resto são outros problemas que o professor Vamber enfrentará. Mas esta é uma audiência importante. Ah, mas isso aí é o 331. Né? O professor Vamber vai falar, mas só para adiantar um pouco do assunto. O 331 não funcionou no Brasil. Bom, talvez o legislador queira que funcione. Talvez o legislador, ao impor claramente que, sobretudo, é o contrário, sobretudo nas questões complexas é que haverá audiência, não nas fáceis. Porque nas fáceis o juiz dá conta sozinho. É o contrário do que a gente poderia supor. Nas complexas é que o juiz quer olhar para o advogado, quer a ajuda do advogado, ou do promotor, ou do defensor, para ver para onde se vai o processo. Porque dependendo do que for decidido aqui, do que for mapeado aqui, os próximos passos serão dados, inclusive em termos de qualidade de prova, de inversão de ônus de prova. Podem ler os incisos aqui do mesmo que número é esse? 364 do projeto da Câmara, né? So far, né? 364 até agora. Então, é um momento em que vai prevalecer esta audiência, né? Depois, desce um pouquinho mais, por favor. Nós temos aqui o artigo seguinte, um pouquinho mais, né? Que aí é o 365, equivalente lá ao 344 no Senado, que é aquela história. Se for o caso, veja,
Se for complexa a questão, a audiência de saneamento, segunda audiência, deve ocorrer. Se for o caso, haverá uma terceira, a audiência de instrução e julgamento, que aí é a nossa audiência de instrução e julgamento, mais ou menos como nós a conhecemos, embora haja regras interessantes nos atos processuais da audiência de instrução. A audiência de instrução para colher prova oral. Não se esqueçam que o juiz pode inverter a ordem das provas de acordo com os projetos. Então ele pode mandar primeiro fazer uma perícia para depois marcar uma audiência de instrução, inclusive para colher o esclarecimento do perito lá desde logo. Ele pode primeiro fazer uma audiência de instrução para verificar se houve nexo causal por testemunhas, para depois fazer a perícia para desde logo quantificar o dano. Então cada caso é um caso. A ideia, e o professor Gajardoni já falou isso muito bem falado, né, em 2 momentos diversos dessas jornadas, mas é um pouco de flexibilização procedimental, embora temperada, seguindo a classificação do professor Gajardoni, né, porque guiada pela lei, ela não é pura, ela não é op judicis apenas, né? A lei dá um guia claro em relação a isso, ao meu ver, e é interessante. Então teremos a audiência de instrução. Nela, eu destaco 2 regras importantes, sem me preocupar em localizá-las, embora elas estejam aí nos vários dispositivos que vêm. 2, que são 2 novidades importantes no Brasil. Uma, resolver um problema que a prática já mostrou ocorrer. Hoje todos nós temos smartphones, os mais diversos possíveis. As partes têm. Por mais humildes que sejam, elas têm esse acesso no Brasil, que é muito positivo. Pergunta, posso eu gravar a audiência com o meu smartphone? Posso gravar o áudio, o vídeo, ambos? Posso documentar? Essa é uma questão interessante. Preciso pedir autorização para o juiz? O código, tanto versão Senado como versão Câmara, diz que sim. As partes podem gravar as audiências, sem e independentemente de autorização judicial. É uma opção absolutamente correta para mim, o que já é, ao meu ver, absolutamente defensável nos dias de hoje. Não é gravação clandestina que eu estou defendendo, não é eu estou gravando, o juiz não vai saber, não é isso. Eu estou gravando, o juiz está aqui. É evidente. Até porque se eu gravar clandestinamente, sempre vai se poder, a prova é ilícita, a prova está contaminada. E é uma outra questão de índole constitucional importantíssima. Né? Outra questão. E uma segunda novidade, que finalmente a TV Globo vai poder fazer as minisséries e as novelas como ela faz, que ela faz no modelo americano, mas aí vai ser o modelo brasileiro, onde o advogado vai inquirir as testemunhas diretamente. Porque hoje tem a repergunta, né? Juiz, eu queria saber da testemunha. E o juiz, bom, o senhor não é surdo, né? Então o senhor, por favor, fale. Não é uma crítica, pode tudo bem ser surdo, deficiente auditivo. A questão é que se for deficiente auditivo, eu preciso de um intérprete. Isso não muda. Mas chega uma hora, é patético, é formal. E data vênia, o advogado relaxa. Sobretudo o mal profissional. Porque no fundo ele sabe que o juiz tem impulso, conhecimento, as perguntas padronizadas, mas aí que está o problema. Você sai do que o código quer, e por mais paradoxal que seja, cada caso é um caso. É o fato, é o que o professor Michele Tarufo falou, numa perspectiva de procedimento, de ato. Ele falou numa perspectiva muito mais adequada, muito mais sofisticada, teórica, quiçá filosófica. Teórica, com certeza. Mas é isto. Então, o advogado vai colher. E, óbvio, o juiz é o presidente da audiência, ele continua sendo. Aqui é a audiência de instrução, ele é o destinatário da prova. Nada muda em relação a esta ideia macroscópica, e ele, portanto, tem que se convencer. Então, ele pode perguntar, ele pode intervir, ele pode apartear, ele pode falar, advogado, menos, advogado, está querendo induzir, e o bom advogado destruirá a testemunha, e aí sim a Globo poderá fazer algo que acontece nos filmes americanos, né? Inclusive com depoimento pessoal. Então, esta é uma novidade, dentre outras, mas acho que aí está dentro. Para irmos para a parte final e concluirmos, isto é só a preliminar. Os 3 princípios que nós falamos quando tratamos de audiência, né? A ideia da oralidade, que é o macro princípio, né? De inspiração kiovendiana. E da oralidade, vamos falar um pouco da imediatidade. Veja, isso fica absolutamente mantido, né? Com exceção da primeira audiência, que é a de conciliação e mediação, onde a interpretação que parece ser a mais correta e segura é esta: o juiz estará lá, mas não é ele que conduzirá a conciliação e menos ainda a mediação, até porque não é em rigor a pauta dele
é a pauta apartada. E aí vem a ideia dos centros, tal. O Código não trata de conciliação extrajudicial. Isso é um outro projeto de lei. Dá para ver, não trata, não mesmo. Né? Trata disto que eu estou falando, é disto que se trata. O que pode acontecer é, como já acontece em São Paulo, tem um setor próprio para conciliar. Porque o juiz está ocupado com outras coisas. E deve ser ocupado com outras coisas. Né? E não com uma conciliação vazia de conteúdo, vazia de técnicas, vazia de vontade, inclusive dos advogados e das partes. Então, eles precisam ser estimulados para conciliarem ou se deixarem mediar. Então, a imediatidade fica lá, mas, e sendo bem cursinho, né? Eu acho que é importante sair de lá e chegar aqui. Uma imediatidade mitigada na hora das perguntas. Ou, né, do juiz, a imediatidade do juiz lá, ela fica mitigada, porque, na verdade, ele secunda a inquirição das próprias partes. Eu acho que a gente vai ter que retrabalhar isso. E tudo bem, é princípio, não é dogma. E cada direito cuida do seu, princípio infraconstitucional, né? Outra, a ideia da cooperação, né? Claríssima, isso será muito bem trabalhado ainda nas duas exposições que se seguirá, mas eu enfatizo, é expresso, inclusive, aquele dispositivo da audiência do saneamento, né? A própria ideia, aqui, só mencionando, para instigar o professor Wamber, saneamento compartilhado. O que é este compartilhado? É cooperação, é colaboração, né? Talvez seja algo nesse sentido, e algo um pouco mais novo para nós, que exige um preparo melhor de todos os que exercem função essencial à administração da justiça, todos. Não é correto falar que é o juiz, não é só o juiz, é o advogado também. É o defensor público, é o promotor, é a própria parte. Ela tem que ter uma mentalidade diversa para entrar numa audiência como essa. É evidente. E um outro princípio, não menos importante, né? Que, enfim, aí destacando propriamente a oralidade como tal, que aí acaba, vejam, prevalecendo. Essa audiência, e por mais paradoxal que possa parecer, mas vejam, o projeto é muito bem pensado, quanto mais complexa a questão, mais importante a predominância da palavra oral. Justamente para essa troca de informações entre os personagens, né, entre os sujeitos do processo, parciais e imparciais, homenagear Liebman em relação a isso. Para isto, esse conceito certamente serve, para outros com a devida vênia não me parecem, mas no sentido tal, não no sentido kiovendiano de 100 anos atrás, o que não é uma crítica ao grande mestre e responsável por tantas e tantas construções teóricas ao longo de todo o mundo. E com isso, aqui eu homenageio meu querido amigo professor Renato Beneduz, que é um dos grandes intérpretes e compreendedores do que vem antes de Kiovenda no Alemanha. Né, o que é mais interessante, foi nos mestres de Kiovenda e chega a conclusões fantásticas para todos nós. Permito-me dizer, querido colega aqui da PUC-Rio, só falo de PUC São Paulo, PUC-Rio, PUC-Minas, tá vendo? PUC-Paraná, etc. Mas, enfim, fica feita a homenagem também aqui a esse grande pesquisador e que nos abre a cabeça, mas uma oralidade do século XXI. Oralidade que, permito-me dizer, vai ser tanto maior na medida em que haja uma regra, como há em ambos os projetos, você pode gravar a audiência. Porque, veja, até a energia do juiz não está preocupada em ditar o que está acontecendo para o seu escrivão. Ela está sendo documentada. Percebe? Então, vamos nos concentrar em, bom, o que temos que resolver aqui? Qual é o ponto controvertido? Qual não é, etc. Então, é isto para concluir. Temos 3 audiências. Não temos mais o procedimento sumário. No procedimento comum, temos 3 audiências. A mediação, conciliação, que é obrigatória, salvo se as partes não quiserem. Isso é fundamental, entendam isso bem, data vênia, porque quiserem criticar, é criticar esta escolha, e fiquem à vontade para criticar, mas tem que criticar a escolha feita, não o que eu acho que foi feito. Segunda audiência, que é obrigatória, deverá, mais uma vez frisando, a audiência de saneamento, não que não possa, nas questões simples, fazer o saneamento em audiência, mas é justamente o oposto do que poderia parecer e do que hoje, né, o fracasso do 331, o projeto enfrenta isso. O 331, professor Simão, é justamente o 331 que veio lá do Código Modelo, né, que é muito forte no Uruguai, para estabelecer esse diálogo importante com o que vem em seguida. E, por fim, a boa e velha audiência de instrução e julgamento voltada à fase instrutória, se houver necessidade de prova oral. Então, esta é a ideia. E, obviamente, o resto é trabalhar com isto em prol de um melhor processo. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção, pelo honroso convite, e vamos em frente, pensando para aplicar o processo. Acabo com esta consideração. Ontem, nos debates das 6h30 às 9h30,
Houve, num determinado momento, de um outro tema muito interessante, mas um dos colegas da audiência, não, mas isso aqui, a lei quererá impor isto ao juiz, o juiz não fará isto, ou o advogado não fará isso. Data vênia, permite-me dizer, se nós partirmos desse pressuposto, é melhor curtir a cidade. E está tudo bem. Mas certamente o projeto tem que ser pensado como algo que acarreta mudanças, não automáticas. E nós, em encontros como esses, temos a primeira responsabilidade, todos nós, como profissionais, como acadêmicos, de gerar estas mudanças culturais, comportamentais, nos comprometermos com essas ideias, mesmo que pessoalmente possamos ter as nossas reservas, as nossas desconfianças, porque o objetivo certamente é compartilhado por todos, que é uma prestação jurisdicional, estatal, mais efetiva. O que não desdiz outros modelos de resolução de conflitos. Isso é fundamental e, ao meu ver, as audiências só mostram que a ideia das audiências é uma forma diferenciada de resolver conflitos no modelo estatal, o que realmente, repito, nada tem a ver com outros modelos, não atrapalha, pelo contrário, é uma via aperfeiçoada do modelo estatal. Com isso, concluo. Muito obrigado. Agradeço ao professor Cássio pela excelente palestra, muito didática, como sempre, com rigor técnico, assim, inclusive em relação ao tempo, né? É um outro agradecimento que a gente faz, cumpriu perfeitamente, muito obrigado. Passo a palavra agora para o professor Luiz Maria Simon. Ele é professor da Faculdade de Direito da República do Uruguai e professor da Faculdade de Direito de Montevidéu, ministro do Tribunal de Apelação Civil do Uruguai e membro do Tribunal de Apelação da ONU. Então, feita essa apresentação do professor, passo a palavra para que ele fale para a gente sobre o modelo uruguaio de processos por audiência. Bom dia. Eu vou começar por 2 agradecimentos. O primeiro, por o convite que me foi feito de vir aqui, que me honra a mim e a meu país, e que muito agradeço. E o segundo, a audiência, por vir aqui, porque um sábado amanhã, com este sol, muito provavelmente todos preferiríamos estar no esporte, dormindo, passeando por aqui. Então, é quase heroico ter audiência hoje, e eu agradeço. E a maneira de retribuição, eu vou não falar mais portunhol, falar espanhol, mas um sumário da palestra estará em português, para você seguir mais facilmente. O título era El proceso por audiencias en el Uruguay, pero es casi que hablar del proceso por audiencias en el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, porque esta es una obra conjunta y la primera ley inspirada plenamente en el modelo que entró en rigor fue el Código Uruguayo en 1989, que a su vez fue objeto de una actualización y profundización de las estructuras, ideas y principios centrales en el año 2013. El Código Modelo no pretende regir en ningún lugar, sino simplemente servir de inspiración para las reformas procesales civiles. Y si bien establece un proceso por audiencias, también tiene utilidad en tanto recoge las más modernas tendencias del procesalismo iberoamericano. O sea que aún con una oralidad no pura o con inmediación no totalmente consagrada, tiene utilidad por las otras soluciones que acarrea un sistema de proceso por audiencias. Los regímenes anteriores al Código Modelo y que rigen en la mayoría de los países en América, basados en el proceso común romano canónico, fueron descritos por Eduardo J. Couture como desesperadamente escritos, con un resultado, en general, absolutamente ineficiente, lento y de justicia de mala calidad. La idea para
llegar a proceso para audiencias a nivel iberoamericano comenzó en Venezuela por sentarse bases, en Río por establecerse el texto del Código Modelo, en Uruguay entró a regir, como les dije, en el 89 el primero, y actualmente hay una comisión internacional que busca actualizar el modelo, que está presidida por la profesora Pellegrini Grinover. ¿Cuáles son las directivas para saber si la legislación se amolda o no al Código Modelo? En primer lugar, la inclusión de un capítulo de principios, pero no solo como proclamación teórica o abstracta, sino luego seguida de la concreta consagración de soluciones específicas que respeten esos principios. En segundo lugar, una visión en conjunto de los sujetos del proceso, trabajando en un método dialogal. Se habla de una visión solidarista del trabajo en reunión, en grupo o en equipo, más que el clásico triángulo juez-autoridad-partes. En tercer lugar, un enfoque sistemático de la teoría de los actos del proceso, de las validez, invalidez, nulidades, en especial un ayornamiento en materia de actos de instrucción, actos de prueba y de actos de comunicación, para dar cabida a todos los mecanismos de nuevas tecnologías que pueden ayudar tanto en la gestión como en la registración o en la directa realización de actos del proceso. La simplificación de las estructuras, hoy oíamos hablar algo similar, en vez de una serie de procesos sumarios, se prevé una estructura ordinaria, una extraordinaria y una monitoria, y luego en alguna de esas deben encuadrar todas las pretensiones, y principalmente en los últimos 20-25 años la atención está centrada en primer lugar en la búsqueda de una tutela efectiva, y ahí es que aparecen las nociones de tutela urgente, tutela anticipada, tutela preventiva, tutela especializada y efectividad de la tutela. Esto es tener presente el carácter instrumental de todo lo procesal y que la efectividad del derecho sustancial es lo que está en juego, el derecho a una sentencia justa y a una ejecución efectiva. De nada vale tener una estupenda sentencia si es para encuadrarla y no se la lleva a la realidad. El Código Modelo, entonces, unifica las estructuras, como vimos, consagra un proceso mixto, la proposición, demanda, contestación o demás actitudes del demandado por escrito, y se concentra el resto de la actividad en audiencias. Una que se llama preliminar y que tiene origen en la idea del modelo austríaco de Klein de fines de 1800, combinado con elementos del despacho saneador luso brasileño y algunos elementos del sistema sajón. El grueso de la actividad, luego de la proposición, se intenta realizar en audiencia sobre la base de que sigue rigiendo el principio dispositivo con atenuaciones, oralidad, inmediación, concentración y los más característicos como buena fe y lealtad, la dirección por el tribunal y el modo especial en que se coordinan dispositivo e inquisitivo. Me voy a referir a eso a continuación. Y un cambio en el rol del juez desde el sector o la visión meramente pasiva a una participación más activa o activista según algunos. Decía que hay un proceso ordinario, que es la regla, un proceso extraordinario, concentra toda la actividad en una audiencia única para cuestiones simples o simplificadas o de tutela especial por el legislador, o urgentes, por ejemplo, pensiones alimenticias, y el proceso de estructura monitoria cuando existe un grado inicial de certeza en la pretensión o bien una presunción de que no va a haber oposición. En estos casos, cuando la ley específicamente lo ordena. En la materia de principios procesales, en la inmediación como contacto efectivo
entre el juez y los sujetos del proceso, y particularmente con los elementos de prueba, se intenta garantizar a través de fuertes sanciones. La audiencia es nula si no es presidida y llevada a cabo por el juez. Las partes tienen consecuencias muy gravosas si no concurren. El desistimiento de la pretensión para el actor, admisión fáctica para el demandado. Según los casos también puede haber admisiones jurídicas, es decir, consecuencias tipo allanamiento sectorial, por ejemplo, en materia laboral, y presunciones en general desfavorables por la falta de colaboración. La actitud de las partes durante todo el proceso tiene valor probatorio, es decir, se le da relevancia a la conducta endoprocesal de los litigantes desde el punto de vista de prueba. Y en materia de buena fe y lealtad, que son principios claves en un proceso cara a cara, el doctor Vescovi hablaba de un proceso en el que se juega con las cartas vistas, la conducta del juez, de las partes y de los representantes debe estar acorde a la dignidad de la justicia, a la lealtad y buena fe. Admisiones de hechos, como dije, publicidad del proceso y eliminación de casi todos los medios dilatorios, como por ejemplo el efecto suspensivo en los recursos o en los incidentes o en las tercerías. En cuanto al principio de economía procesal, obvio, la finalidad, de acuerdo con lo que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es la búsqueda de un proceso que se lleve a cabo en plazo razonable. Todos los plazos son perentorios, es decir, caducan automáticamente al vencimiento la posibilidad de cumplir el acto para el cual fueron concedidos. Hay continuidad de las audiencias, se intenta que exista unidad física en la persona del magistrado para conservar la inmediación. Esto se complementa con un régimen más moderno y eficiente de notificaciones, llámense las notificaciones electrónicas, la notificación por email. En mi país ha dado un excelente resultado para ganar tiempo y procurar certeza, y con una serie de ahorro y economía en los actos procesales, por ejemplo, la inmediación virtual, los programas tipo Skype para las videoconferencias en cualquier tipo de recolección de prueba, tanto a nivel nacional como internacional, que permiten llevar a cabo un sistema por audiencias, pero asegurar el acceso a la justicia cuando por razones de tiempo, de distancia o incluso socioculturales o económicas, a algunos sujetos se les puede hacer más difícil comparecer ante la sede del tribunal. El juego de los principios dispositivo e inquisitivo en los modernos procesos es muy importante. Se ha dicho que los procesos por audiencias tienden a ser autoritarios, y eso no es verdad. Los procesos por audiencias mantienen la base dispositiva, esto es, son las partes quienes pueden iniciar el proceso, quienes aportan el material de discusión, los hechos al proceso, quienes pueden suspenderlo de común acuerdo en cualquier momento y quienes pueden ponerle fin por mecanismos uni o bilaterales. Lo que se acompasa eso, se atenúa un poco el principio dispositivo, es que se le asignan al juez poderes de instrucción, es decir, exclusivamente probatorios, a ser ejercidos sobre los hechos que aportan las partes, pues no puede introducir hechos. Tampoco puede fallar ultra petita o violar el principio de congruencia, pero sí se le asigna también la tarea de, 1, rechazar prueba inadmisible, impertinente o innecesaria. 2, producir prueba a su propia iniciativa. Y 3, llevar adelante el proceso una vez que las partes lo han incoado. El impulso de oficio para evitar paralizaciones y que el desarrollo, la dirección, se lleve a cabo dentro de los márgenes legales. Así, entonces, y insistiendo un poco en el diseño del rol del tribunal, como pueden indicar, perdón, me fui,
puede rechazar liminarmente demandas improponibles o incluso defensas improponibles cuando están limitadas en la ley, definir y plantear de oficio cuestiones que obsten al mérito, dirigir el proceso, rechazar prueba impertinente o manifiestamente inconducente y, como se habló esta mañana, se acentúa su función conciliadora. A mí me parece muy interesante lo que tiene el sistema proyectado en Brasil de coordinar la figura del juez como decisor y combinarla con técnicos de mediación y conciliación. Lo cual es bueno porque no todos los jueces tenemos las mismas condiciones o aptitudes o gusto por la conciliación. Y si bien se nos trata de formar, sería estupendo tener técnicos especialmente formados para eso y los jueces dedicarnos a la tarea judicial típica. Pero que dentro del proceso exista la chance conciliatoria. El esquema del proceso ordinario es sencillo: demanda, control, emplazamiento, notificación, las actitudes típicas del demandado, todas, cualquiera, se convoca audiencia preliminar y esta audiencia es el elemento central. Se nutre de los actos anteriores y, por ejemplo, lo revisa si hay algún problema formal, lo soluciona o clausura el proceso para no seguir inútilmente y a su vez proyecta los actos futuros. Se continúa con, si es necesario, para diligenciar prueba, con una audiencia complementaria y allí mismo el dictado de sentencia. En un desarrollo más específico de la audiencia preliminar, no quiero pasarme al tiempo asignado, lo que está en cursiva es el contenido eventual y lo que está en la otra letra es el contenido necesario. La etapa de ratificación es simplemente revisar si a esa altura del proceso la demanda y la contestación, las defensas siguen siendo las mismas o si el objeto ha cambiado. La rectificación, corrección de errores que pudiera haber, no el cambio de demanda. La tentativa de conciliación, total o parcial, y que, reitero, es útil aunque no haya acuerdos de fondo, ni totales ni parciales, por lo menos para ganar tiempo. Si las partes se pueden poner de acuerdo en un determinado hecho para que no haya que probarlo, o que determinado documento es auténtico, pero a que no haya que buscar de otra forma la autenticidad. El despacho saneador, resolución de excepciones previas o de cuestiones que impiden el mérito, si las hay. La determinación del objeto del proceso, y aquí empezamos a mirar hacia el futuro. Saber qué es lo que hay que resolver, luego qué es lo que hay que probar, tema u objeto de prueba para poder resolver, y luego con qué medios de los que ofrecieron las partes se va a servir el juez y o introducir ahí su iniciativa probatoria. Sigue el diligenciamiento de prueba en esa audiencia o en otra, las alegaciones finales de las partes y la sentencia que es en la audiencia o en un breve plazo posterior. La audiencia complementaria simplemente complementa, desarrolla la prueba que falte y los alegatos y la sentencia en cualquiera de sus modalidades. La documentación puede ser en acta resumida, se garantiza la posibilidad de las partes de corregir y, como decíamos hoy, la legislación es lo suficiente amplia para admitir cualesquiera medios tecnológicos. En este momento en Uruguay ha llegado ya el expediente electrónico y entonces no tuvo necesidad más que de una pequeña norma para adaptar el Código Procesal a las nuevas modalidades que la tecnología le fue aportando. El proceso extraordinario es para objetos especiales, como dije hoy, requirientes de tuición, muy pocas limitaciones con la estructura ordinaria, y el proceso monitorio es una típica estructura uruguaya. Para los casos de certeza inicial, se dicta sentencia de inmediato sin oír al demandado, sujeta a su posterior impugnación. Si impugna, se va a la vía ordinaria, si no, se formó la cosa juzgada de modo muy rápido. Resultados de la reforma en el país, que es lo que me interesa destacar, o que puede ser útil para los demás. No me gusta ser esas personas que van y dicen lo nuestro es mejor, o mi legislación es magnífica, la de ustedes no, hagan así o hagan así.
Creo que la utilidad de ver en el derecho comparado es saber qué puede serme útil o no a mí de lo que están ofreciendo en un código modelo, o en el código uruguayo, o en el reciente código colombiano del 2012, o en la ley de enjuiciamiento civil española del 2000. Y qué puede ser adaptable a mi realidad, a mis necesidades y a las características jurídicas de mi país. En el Uruguay, la reforma lo que produjo fue, en primer lugar, un importante cambio en la mentalidad de los operadores. Y quienes trabajábamos con un proceso típicamente escrito, honestamente no podríamos volver a trabajar de vuelta en el mismo sistema. El modo de actuar nos cambió, porque al cambiar la ley de procedimiento nos cambia lo de todos los días, el diario trabajo. De hecho, creo que ganamos y mucho en tiempos en los procesos, en tiempos para nosotros también, los operadores, jueces, abogados, y en calidad de la justicia. Hubo una verdadera moralización que se acaba de acentuar con la última reforma y aprovechamos el tema o el pretexto de la oralidad para una verdadera modernización de los sujetos y de la infraestructura del Poder Judicial. ¿Qué tenemos ahora para el futuro? Que es lo que debería, en principio, estar casi toda América buscando, porque muchas tiene adecuados sistemas procesales. En primer lugar, consolidar o asegurar lo que ya tiene, las realizaciones. Optimizar los resultados, porque no siempre los resultados son eficientes. Mejorar, en definitiva, productividad, capacitar a los operadores, hacer más perceptible por el público lo que la justicia hace, porque hay un descreimiento general y una baja del nivel de popularidad de la justicia en toda Iberoamérica. Mejorar el acceso a la justicia, eso es importante en mi país, porque hay una importante carga tributaria y mi país le debía una reforma procesal penal. Si bien tenemos una excelente legislación procesal civil, la nuestra procesal penal es muy, muy atrasada. Aparentemente, en la semana próxima se sanciona un código largamente esperado, esperemos que sí. Nuevamente, gracias a todos por la atención y muy buenos días. Agradeço e parabenizo o professor Simon. E é interessante a gente ver, né, que os mesmos objetivos que são buscados com a reforma lá no Uruguai são mais ou menos o que a gente busca aqui, né, uma mudança de mentalidade, um modo de atuação. Tomara que daqui a alguns anos a gente possa falar que o resultado foi positivo, né? E agora eu passo a palavra para o professor Luiz Rodrigues Vamber, mestre pela Universidade de Londrina, doutor pela PUC São Paulo, professor da Universidade Paranaense e conhecido de todos. Por favor. Bom dia a todos. Eu agradeço a gentileza do convite que me foi formulado para falar desse tema do saneamento compartilhado, nesse painel sobre audiência, sobre o processo por audiências. Eu cumprimento a todos na pessoa do professor Bruno Garcia Redondo, presidente da mesa, meu amigo querido, com quem tenho tido uma belíssima interlocução ao longo dos últimos meses. Cumprimento o professor e magistrado Luiz Maria Simon, magistrado na Corte Federal Uruguaia, magistrado na Corte da ONU, e cumprimento o meu querido amigo e professor Cássio Scarpinella Bueno, sem dúvida um dos grandes professores de processo civil que o Brasil já teve e tem. Eu queria, antes de começar a falar do meu tema, fazer uma rápida homenagem ao professor Arruda Alvim, que é homenageado destas jornadas, das 10ª jornadas. Dizer que o professor Arruda Alvim, há 50 anos, talvez um pouco mais, produz doutrina de excepcional qualidade. Produz doutrina de processo civil, produz doutrina,
eu vou fazer questão de repetir essa palavra como um desagravo às grosserias que ouvimos ontem, produz doutrina de direito constitucional, produz doutrina de direito civil, produz doutrina de direito consumidor. É, portanto, um doutrinador completo. Mas, acima de tudo, é um doutrinador gentil, é um doutrinador educado, é um doutrinador sensível, é um doutrinador generoso, incapaz de ofender a quem quer que seja, por qualquer razão que seja. É, acima de tudo, um homem justo. E eu faço questão de registrar a minha homenagem como amigo, como admirador e como genro ao professor Arruda Alvim. Eu quero dizer também, e fazer também uma homenagem a alguns doutrinadores que têm, com todas as dificuldades de um país emergente como o nosso, de um país pobre como o nosso, de um país que ainda ostenta índices de mortalidade infantil enormes, apesar de tudo aquilo que se fez nos últimos 20, 30 anos, de um país que ainda ostenta níveis de analfabetismo complicados, mas um país que tem Egas de Aragão, um país que tem Barbosa Moreira, um país que tem Ovídio Batista da Silva, um país que tem professores do gabarito de Humberto Teodoro Júnior, um país que tem professores como Luiz Guilherme Marinoni, como Eduardo Talamini, como Fred Didier, como Cássio Scarpinella, que tem professores como Osmar Paixão, professores como Joaquim Spadoni, professores como Teobaldo Spengler, que faz doutrina lá no Rio Grande do Sul, professores como Daniel Mitidiero, professores, enfim, que com todas as dificuldades, professores como Gisele Góes, do Pará, professores que com todas as dificuldades de um país como o nosso, fazem doutrina, e doutrina de excepcional qualidade. Falei de alguns nomes, poderia falar de mais, poderia falar do professor Leonardo Carneiro da Cunha, e poderia falar de tantos professores que estão aqui ou que estão pelo Brasil afora estudando para fazer doutrina. Talvez não tenham tido a oportunidade de ficar anos e anos na Alemanha. Ficaram no dia a dia do Brasil. E aqui no dia a dia do Brasil construíram uma doutrina de excepcional valor. Então eu cumprimento a todos, repito, ao Marinoni, ao Talamini, ao Mitidiero, ao Leonardo, ao Fred, ao Volpe, a tantos professores que estão contribuindo com a sua doutrina para construir um código possível, um projeto razoável, um projeto capaz de dar conta das nossas necessidades do século XXI. Se isso será, de fato, efetivo, nós veremos com o tempo, mas o esforço tem sido grande e esse esforço deve ser publicamente reconhecido. No sistema anterior a 94, professor Luiz Maria Simon, nós tínhamos no Brasil, com o Código de 73, uma audiência concentrada, a chamada audiência de conciliação, instrução e julgamento, que se mostrou, na verdade, uma audiência incapaz de dar conta da ideia de uma solução prévia, uma solução economicamente razoável, porque uma solução que viria antes da instrução probatória. Então, para os mais jovens, para os estudantes, é interessante observar isso, que num momento só, havia uma única audiência, chamada de audiência de conciliação, instrução e julgamento, depois, por exemplo, da perícia, e já no momento em que o processo estava maduro para a instrução oral, para a produção de prova oral e para a sentença. Então, havia alguns minutinhos no início da audiência em que o juiz invariavelmente fazia uma afirmação, Cássio, seguida de um ponto de interrogação, que não é uma pergunta. Tem acordo? E não havia acordo. Então, passava-se para a fase de instrução e depois para a fase de sentença. Inspirado, professor Luiz Maria Simon, no código tipo, no código modelo, gestado no Uruguai por Adolfo Vescovi, com a colaboração do nosso
grande doutrinador José Carlos Barbosa Moreira, nós fomos buscar no Código Tipo a ideia da audiência preliminar. Talvez tenhamos cometido um equívoco terminológico, porque nominamos essa audiência de conciliação, lá em 94, como se ela se destinasse apenas à tentativa de conciliação. Mas isso depois foi corrigido, logo em seguida foi corrigido. Mas ela não se destinava só à conciliação, ela se destinava, num primeiro momento, à tentativa de conciliação, que, se não fosse obtida, daria vez àquilo que eu tenho costumado chamar, Cássio, de saneamento compartilhado. O saneamento com base na cooperação entre partes e juiz, que busque resultados capazes de, neste momento, organizar o processo para frente. O professor Luiz Maria Simão dizia muito isso, do papel da audiência preliminar no direito uruguaio, no processo civil uruguaio. De certa maneira, encaminhar o processo para o futuro de modo organizado, de modo que partes e juiz saibam exatamente quais serão as suas atribuições dali por diante, a partir da audiência. Então, essa ideia da organização esteve presente sempre na audiência do 331. Pena que ela tenha sido tão incompreendida. Eu costumo dizer, Cássio, que essa audiência do 331 é talvez a única unanimidade que temos entre juízes e advogados no Brasil. Ninguém gosta dela. Ela é a unanimidade. Se houver um ponto em que juízes e advogados, se há um ponto em que convergem as suas opiniões, é exatamente em relação à audiência do 331. O que, de fato, me parece um equívoco de leitura e uma dificuldade que retrata uma dificuldade cultural, uma dificuldade de mudança de paradigma cultural. Nós estamos acostumados, nós fomos criados, todos nós, nas faculdades de Direito, para litigar. Nós fomos criados para uma longa instrução. Nós fomos criados para a sentença e para a cadeia recursal subsequente à sentença. Nós não fomos criados para dar cabo do processo em momento anterior à sentença. Nós não sabemos organizar o processo, nós não sabemos, portanto, fazer a gestão eficiente do processo para que ele chegue ao seu final de modo organizado, repito, de modo disciplinado, de forma que juiz e partes sigam essa disciplina que possa ter sido engendrada na audiência preliminar. Eu lembro que, numa ocasião, 95, 96 talvez, Cássio, você ainda estava na faculdade, não? Foi um elogio, Cássio, foi um elogio. Mas você parece que ainda estava na faculdade nesse período. Eu falava numa reunião, num curso de uma escola da magistratura, que me honrou com o convite, e o tema era essa audiência. Eu tentava demonstrar o porquê da minha empolgação com essa audiência. O magistrado levantou a mão e disse basicamente o seguinte: na minha vara, professor, eu tenho 7.000 processos que comportam audiência de instrução e julgamento. Se eu tiver que fazer também a audiência preliminar, eu ficarei com 14.000 processos para audiência. O que o senhor acha? Como ele era meu amigo, eu resolvi brincar e disse: olha, do ponto de vista aritmético, o seu raciocínio é perfeito. 7 vezes 2 dá 14. Sim. Agora, será... Cássio, olha para mim, não consigo. Será que nós... Está difícil, né? Obrigado. Será que, se nós realizarmos essa audiência, de fato, com a consideração que ela merece e com uma boa vontade que poucos têm, nós não conseguiríamos extrair dela resultados eficientes? O professor Dinamarco, na sua doutrina de excepcional qualidade, costuma dizer que não há reforma legislativa que dê certo se prescindir de um elemento subjetivo fundamental, chamado boa vontade. Se nós encararmos toda reforma com má vontade, ela certamente não dará nenhum resultado. É mais ou menos como a famosa lei de Murphy. Mas se nós invertermos esse processo, se nós botarmos um pouco de boa vontade, que seja para tentarmos reconstruir o sistema, certamente nós conseguiremos bons resultados. Há estatísticas interessantes feitas por alguns professores em alguns grupos de pesquisa ligados basicamente a cursos de mestrado,
alguma coisa muito interessante na UERJ, por exemplo, que dão conta de que essa audiência, sendo bem feita pelo magistrado, com a presença do magistrado, e, de fato, excluída a fase de tentativa de conciliação, com o insucesso da conciliação, com o saneamento realizado em audiência, voltado a obter a fixação dos pontos controvertidos, a definição das provas de que se servirá o processo para subsidiar a formação do juiz quanto aos fatos, voltamos ao professor Tarufo, de fato, os números são interessantes e mostram que é possível, sim, nessa audiência, reduzir o estoque de recursos, a partir dessa audiência, reduzir o estoque de recursos nos tribunais. Então, é uma visão um pouco maior, uma visão macro do sistema. Nós não estamos tratando apenas do processo em primeiro grau, mas na medida em que nós conseguimos, com o sucesso da audiência, realizar um saneamento que seja definidor, organizador dos rumos por consenso, há uma pesquisa interessante do professor Paulo César Pinheiro Carneiro a esse respeito, nós, então, eliminamos o grande número de recursos de agravo que costumam acontecer sobre a decisão de saneamento. E, com isso, nós potencializamos, então, o procedimento, inclusive, nos tribunais, e a própria vazão dos recursos nos tribunais. Muito bem. O projeto original, e o Cássio mostrou isso no texto do código que botou aqui, o projeto original, vindo do Senado, aprovado no Senado, havia eliminado a audiência preliminar e mantido apenas a audiência de instrução e julgamento, eliminando a fase, enfim, esquecendo, enfim, a fase da audiência de conciliação. Porque se entendeu naquele momento que essa audiência, de fato, pelo histórico do 331, pelo histórico de fracasso do 331, não seria recomendável. Mas a Câmara ressuscitou a audiência, trouxe a audiência novamente com uma nova roupagem que me pareceu bastante interessante, de fato bastante interessante, e é a respeito dela que eu gostaria de rapidamente discorrer para me manter fiel ao tempo que me foi destinado. O que diz a regra do artigo 364, parágrafo 3º da última versão do projeto que agora está no Senado? Diz que, se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes. Me parece que é uma regra, concordo com o Cássio, absolutamente impositiva, não se trata de uma faculdade, e exatamente naquelas matérias em que a audiência é efetivamente importante, Elias, que é a das causas complexas, das causas que tenham um conjunto de fatos que mereçam uma análise mais aperfeiçoada, uma análise mais aprofundada. Então, eu não tenho dúvida que essa redação da Câmara é efetivamente primorosa. Vai trazer dificuldades? Depende do ponto de vista. Sempre depende do ponto de vista. Se nós nos colocarmos na posição de defesa, no sentido de que toda reforma é negativa, na medida em que mexa com os paradigmas com os quais nós estamos acostumados, então ela será um fracasso. Agora, se nós botarmos nesse raciocínio um mínimo possível de boa vontade, no sentido de, vamos lá, vamos testar, vamos ver se funciona, vamos fazer todos a nossa parte para fazer funcionar, me parece que nós temos um texto normativo precioso e preciso para que isso se realize sem grandes problemas. Há uma outra questão que me pareceu bastante interessante nesta redação do artigo 364, que está presente na parte final do parágrafo 3º, que diz o seguinte: nesta oportunidade, isto é, na audiência na audiência preliminar que se realizará sempre que a causa apresentar complexidade de fato, o legislador da Câmara preferiu falar também na complexidade de direito, para que o saneamento se realize em regime de cooperação, o juiz convidará as partes a integrar ou esclarecer
as suas alegações. Isso é uma novidade, e é uma novidade interessantíssima, bem-vinda, porque ela possibilita, de fato, ao juiz dimensionar, na sua exata dimensão, portanto, no seu exato tamanho, aquilo que deverá, aquele material com o qual deverá trabalhar dali por diante, tanto na instrução quanto no julgamento. Me parece também que há, isso eu volto ao caput desse dispositivo do 364, algumas novidades interessantes. A primeira delas está no inciso 4º, que diz assim: deverá o juiz delimitar, ao falar do saneamento, as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. A crítica que se faz a essa regra é a seguinte: ora, mas se o juiz pode conhecer do direito, no momento da sentença, não tendo nenhuma trava anterior a isso, o iura novt curia, na verdade, me parece que essa é uma regra de disciplina para as partes e para o juiz. Uma regra que, se não vincula necessariamente o juiz, dá um norte para o juiz. Não significa que o juiz não vá poder decidir questões de mérito, questões de direito, que eventualmente tenham, nesse momento, não tenham sido efetivamente demonstradas ou entendidas suficientemente pelo magistrado. Ele poderá, apesar dessa delimitação, julgar com amplitude, mas a delimitação tem um fator didático, tem ela exerce um fator, ela representa um fator didático, na medida em que dá um certo quadro definitivo do processo para as partes e para o juiz. Me parece bastante interessante essa regra. Há ainda uma outra regra que está prevista no inciso 3º do 364, que diz basicamente o seguinte, que deverá o juiz definir, nesse momento, a distribuição do ônus da prova, observada a regra do 380 e observado o inciso 4º. Quando se diz que o juiz, nesse momento, deverá definir a distribuição do ônus da prova, o legislador não quis dizer que o juiz deverá inventar alguma coisa sobre a prova nesse momento. Não. A regra geral continua prevalecendo. Aquele que alega, prova os fatos que alegou. E aquele que contesta, que traz a sua impugnação, tentará demonstrar que os fatos articulados pelo autor não são exatamente aqueles, enfim, fará as suas impugnações. Essa é a regra geral. Mas como há no projeto a distribuição dinâmica do ônus da prova, neste momento o juiz deverá dizer como fazer. E essa é uma regra muito interessante, que tanto está ligada à ideia da cooperação entre partes de juiz, como à ideia da segurança jurídica e da segurança jurídica processual, porque não haverá decisões surpresa a partir dessa. Nesse momento se estabelece a distribuição dinâmica, de modo que se possa saber, eventualmente, que a regra geral do ônus da prova não será aplicada, mas será aplicada uma regra, um mecanismo alternativo, diferenciado de distribuição do ônus da prova. Espero, sinceramente, que o Senado, nessa última análise que fará do projeto, mantenha a audiência como está, porque me parece que esses anos todos de discussão possibilitaram à Câmara, de certa maneira, trazer o anseio de boa parte da comunidade científica, daqueles que produzem doutrina, da própria jurisprudência, para que voltasse a constar do Código, de uma maneira mais estruturada, mais organizada, a audiência preliminar. Eu não tenho dúvida nenhuma, pela experiência que tenho observado em grupos de pesquisa, etc., que essa audiência, se bem realizada, produz um resultado efetivo. Para encerrar, o que significa se bem realizada? Significa que ela deva ser realizada com a presença do juiz, que o juiz deverá ter noção do que está para julgar,
que as partes, por seus advogados, o Ministério Público, se for o caso, deverão igualmente estar conscientes da responsabilidade processual que têm, de forma que a audiência não seja apenas uma passagem, de forma que a audiência não seja apenas uma etapa sem qualquer consequência prática, mas que seja efetivamente um momento de reorganização, um momento de definição da estrutura do processo, dali por diante até o seu julgamento. Eu agradeço mais uma vez a gentileza do convite, espero ter trazido alguma informação útil para a discussão de todos e espero também que as jornadas tenham tido o efeito desejado pela sua organização na reflexão, na chamada reflexão a respeito do novo Código por cada um de nós. O novo Código está aí, estamos às portas dele, e a crítica que não seja acompanhada de uma proposta interpretativa eficiente para a sociedade, eu pessoalmente não a aceito, me recuso a aceitar a crítica leviana. Me parece que, se temos um código, se temos um projeto, o nosso papel como cidadãos de bem é extrair dele o melhor possível para a sociedade brasileira. E eu, mais uma vez, cumprimento todos aqueles, faço isso na pessoa do Volpi, do Luiz Henrique Volpi de Camargo, que foi, desde o projeto do Senado, um grande batalhador para que o código fosse um código da sociedade brasileira, um código democrático, um código bem construído, e nós já conversamos várias vezes sobre isso, Volpi, um código possível, dentro de uma estrutura de um processo legislativo democrático. Muito obrigado a todos pela gentileza. Queria parabenizar o professor Luiz Rodrigues Wammer pela sempre brilhante palestra. Eu gostaria, inclusive, de fazer um registro público aqui, em meu próprio nome, em nome de todos, e dizer que tem que ser incluído nesse hall de doutrinadores sérios, profundos, gentis, educados, o senhor mesmo, tá? Você tem contribuído para a formação jurídica do Brasil. Então, vamos dar esse painel agora por encerrado. Eu acho que a gente vai ter que esvaziar a sala para fazer a união. Temos que, né? Obrigado a todos.